Graça e paz, um abraço para você e sua família. Na introdução da carta aos Romanos, Paulo, ainda no capítulo 1, fala da sua intenção em visitar a cidade e ali fazer o seu ministério. Nesta introdução, Paulo destaca o assunto principal também a ser abordado, a questão da fé. Vamos então a esses dois tópicos. Verso de número 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher alguns frutos entre vocês. Nota a preocupação do apóstolo Paulo em visitar a igreja, em ministrar à igreja, em pregar aos irmãos e colher fruto entre o trabalho. No verso 15 ele repete: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Esse era o objetivo principal. E aqui eu destaco o nosso incentivo ao ler este texto, ao compartilhar esta verdade, a disposição do apóstolo Paulo em pregar o evangelho aos romanos. E aqui vale a lembrança de que Roma era de fato um dos grandes inimigos do evangelho. Além dos judeus, por inveja, os romanos, por medo, acabaram perseguindo o cristianismo. E Paulo estava tomando a decisão de ir até Roma pregar o evangelho aos romanos. Que grande desafio para um homem que não mediu esforços para ver Cristo formado na vida do seu semelhante. E aí ele apresenta então um dos temas principais da sua carta, quando ele diz do evangelho, no verso 15, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é talvez vergonha para uns, mas para aquele que crê é o poder de Deus. E ele então expressa de maneira muito bonita, repetindo os profetas, verso 17, o justo viverá pela fé. Esse é um dos grandes desafios que a palavra de Deus nos coloca, nos outorga como o princípio da vida cristã. Fomos salvos pela fé e devemos viver pela fé. Este é o grande desafio de Paulo aos romanos, viver pela fé. Ele vai falar daqui para frente quais os empecilhos de se viver pela fé e como, de fato, deve ser este cristianismo autêntico pela fé em Cristo Jesus. Que a gente desfrute da leitura do livro de Romanos e aprenda e cresça no conhecimento e na disposição do apóstolo Paulo em anunciar, em pregar, em escrever a graça e o evangelho de Deus também para nós. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade de termos a palavra viva em nossos corações, de tê-la como um livro escrito para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa conferir, crescer, aprender. Também muito obrigado pela disposição de homens e mulheres do passado, como o apóstolo Paulo, que viveu para pregar o evangelho. Obrigado, Pai, porque temos esta chama ardendo também em nosso coração de anunciar a palavra do Senhor a todos, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Quero também, ó Deus, agradecer pela fé em Cristo Jesus e a disposição que o Senhor nos dá de podermos perseverar e viver pelo evangelho, que é o poder do Senhor que transformou a nossa vida e pode transformar todo aquele que crê. Por isso, Deus, toca hoje no coração de todo aquele que ouve esta palavra, para que a fé possa invadir suas vidas e ser o motor transformador desta experiência de vida. Ajuda-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.